O Jornal Centro-Sul recebe a doutora Denise Albano. As pessoas que querem pautar as suas vidas e a sua atuação no direito como afirmação da coisa certa, o que resta a fazer, doutora Denise? Eu vou aqui dar um exemplo específico aqui de Sergipe. Salvo engano, é o único deputado federal pelo PL, pelo partido aí do ex-presidente Bolsonaro. É um jovem deputado federal, filho de uma grande liderança aqui no estado, que foi candidato a governador, mas teve problemas aí, e sua candidatura, apesar de ter sido mais votado, ele teve aí a sua candidatura impugnada por abuso do poder econômico. Valmir de Francisquinho e seu filho, Ícaro de Valmir, deputado federal, votou favoravelmente, há poucos dias, pela urgência desse projeto de lei. Porque, repare bem, esse projeto de lei foi proposto já há algum tempo, mais de um ano, por um senador sergipano, o senador Alessandro Vieira, que veio com um discurso bastante atrelado a valores conservadores, de defesa das liberdades, mas deu um salto aí de 180 graus, e, infelizmente, hoje correia de transmissão dos interesses e pretensões autoritárias aí da esquerda. Mas, enfim, tem esse projeto de lei, a iniciativa é de um senador sergipano, lamentavelmente, e esse jovem deputado, único, salvo engano, do PL, votou para acelerar a aprovação. Porque, olha, há poucos meses assumiu uma nova legislatura. Como é que você vai aprovar toque de caixa em regime de urgência, um projeto de lei tão importante? Por que não haver antes debates, audiências públicas, avaliação nas comissões de Constituição e Justiça, comissões temáticas da Câmara, do Senado? Não, querem aprovar apressadamente, de afogadilho, e esse jovem deputado votou pelo regime de urgência. Houve uma mobilização grande de pressão, divulgou-se muito o nome desses que seriam como que traidores, né, do compromisso com seus eleitores, e ele recuou. Publicou nas redes sociais que, apesar de ter votado pelo regime de urgência, é contra a censura e que vai, portanto, votar contrariamente a esse PL na próxima semana. Se você entrar nas redes sociais, por exemplo, no Twitter dele, ele tem postagens com 8 comentários, 6 comentários, e esse comentário dele já tem mais de 8.000 curtidas e mais de 4.000 comentários. Então, você sai de um engajamento de 14, 15, 8 curtidas para quase 9.000 curtidas e mais de 4.000 comentários, todos dizendo: estamos de olho, espero que você, de fato, agora vote direito, conforme o seu eleitorado espera. Então, esse é um sinal eloquente, que a população tem força, tem que cobrar, tem que se mobilizar. E aí, você falando, não é, que sequer ousa chamar de justiça, mas de judiciário, é lamentável. Eu, como sendo professora de direito, lamento, ao tempo em que me preocupa muito, quando você percebe que um ministro do Supremo vai até o parlamento apresentar propostas a esse polêmico projeto de lei. Qual é a isenção que ele vai ter para julgar eventuais questionamentos sobre a constitucionalidade desse projeto? Entendeu, Erivan, quem nos acompanha? Como é que esses parlamentares vão ousar não acolher sugestões de ministro do Supremo, se esse ministro é quem pode julgar os processos desses parlamentares lá no Supremo? Se você quer apresentar propostas, deixe de assumir a posição de julgador que exige imparcialidade, que exige distanciamento da vida política e respeito à separação dos poderes. E você teve o episódio também do ministro Luiz Roberto Barroso, também interferindo no parlamento, quando foi ser discutido um projeto de lei
para a adoção de urnas auditáveis no país. Havia uma comissão. Depois da visita desse ministro, isso é amplamente noticiado, não é aqui nenhuma fake news. Basta, eu sempre digo, fazer uma pesquisa, ir no Google, que vai ter a informação que depois dessa visita do ministro Barroso aos parlamentares, a lideranças da Câmara e do Senado, mudaram os membros dessas comissões para ingressarem nomes favoráveis à não aprovação do projeto de urnas auditáveis. Então, temos esses episódios lamentáveis que mostram que, de fato, não vivemos num Estado democrático de direito rígido, não há um Estado pleno. É claro que democracia é um processo. Agora, em vez de avançarmos na consolidação desse Estado democrático de direito, o que a gente vê é uma marcha ré, digamos assim, bastante acelerada. Retrocessos preocupantes, e volto a exortar a população para reagir com os mecanismos que tem à sua disposição para que a nossa combalida democracia possa aí resistir e se recuperar. Eu me lembro, doutora, dentro daquela colocação anterior em que eu acompanhei o período do regime militar nos últimos anos, e tinham tribunos que eu, inclusive, admirava muito. Eu me lembro de Paulo Brossard, de Teotônio Vilela, de Marcos Freire, apenas para citar alguns políticos, Ulisses Guimarães. E eles tinham a máxima liberdade de dizer tudo o que queriam e não ficavam sendo monitorados pelo judiciário de então. Parece que existe, eu estou dizendo parece, não é uma afirmação, eu quero pedir que a senhora fale sobre isso, mas, na verdade, quem é oposição hoje parece que é monitorado, e o judiciário, setores do judiciário, que a gente não pode também colocar no mesmo balde todos os juízes, desembargadores ou ministros das cortes superiores, mas existem setores do judiciário que querem criminalizar aqueles que se opõem a essa avalanche da extrema esquerda comunista no Brasil. O que a senhora acha disso? Erivan, a gente tem um termo aí, né, uma disfuncionalidade, ou seja, as instituições não vêm funcionando como deveriam funcionar à luz da Constituição, à luz de um certo padrão ético. E é como você disse, embora a gente não deva generalizar, mas, de fato, figuras proeminentes vêm dando mostras de que pouco prezam pela credibilidade das instituições das quais fazem parte. Veja, Arivan, me permita aqui um breve parênteses. Um parlamentar lá de Portugal, onde Lula esteve recentemente, disse que ele fez uma crítica, uma liderança de um partido de direita, porque se você for de direita ou conservador, sempre chamam de extrema-direita. Nunca é de direita ou de centro-direita, mas, enfim, passado esse... Ele disse que fez um discurso veemente contra a presença de Lula, o que ele representa, os escândalos em que esteve envolvido, e disse que um segurança do Lula fez como que uma ameaça, sinalizando algo como se estivesse ali apontando uma arma dentro do parlamento português. Veja a gravidade disso, Erivan. Então, se não fossem as redes sociais, para a gente saber desses episódios, tem a gravação, a declaração desse parlamentar, as manifestações ocorridas lá em Portugal, mais recentemente na Espanha, será que assistindo o Globo, o Jornal Nacional, nós teríamos conhecimento dessas manifestações de crítica, de repúdio, à presença do Lula, por tudo que ele representa lá no exterior, as falas? Foi agora divulgado uma sequência de notas de repúdio contra as suas manifestações sobre a criação do Estado de Israel, depois de
né, meter os pés pelas mãos, como que apoiando a invasão da Ucrânia, dizendo que o presidente lá da Ucrânia tinha que ver essa questão da Crimeia, que é território ucraniano que foi invadido pela Rússia. Como é que nós saberíamos dessas lambanças diplomáticas do Lula, de sua equipe lá fora, se não fossem as redes sociais livres? Tem aqui e acolá mentira, tem perfil que divulga inverdades, mas nós já temos mecanismos para ir atrás disso. Uma regulamentação é necessária, mas não aprovada da forma e nos termos do conteúdo desse PL da censura. E quanto ao judiciário, de fato, é lamentável toda essa situação, mas você ainda encontra algumas espécies de pequenas trincheiras de reação. Eu cito aqui o caso mesmo do nosso conterrâneo piauiense, o ministro Cássio Nunes, que corajosamente prolatou um voto, se manifestou na decisão sobre a ação penal de 100 pessoas que, em bloco, foram denunciadas no episódio lá do 8 de janeiro, ele votou contra, alegando que não havia individualização da culpa dessas 100 pessoas. É uma regra básica no direito. Qualquer estudante de primeiro período sabe que a responsabilidade perante a justiça tem que decorrer de fatos provados do que você fez. Se aquilo que você fez foi um ilícito penal, civil, você vai ser responsabilizado, mas a culpa sua tem que estar demonstrada, individualizada. A prisão, Erivan, sabe-se que uma prisão antes de uma condenação deve ser vista como exceção. Quando foi que Lula foi preso? Depois de condenado em primeira instância, em segunda instância, N recursos. E aí, quando você sequer tem uma denúncia, ainda está no início de uma investigação, nem processo na justiça há, você já ser preso, como está acontecendo há mais de 100 dias, o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança, o Anderson Torres, delegado federal, se encontra preso, deprimido, já perdeu mais de 10 quilos, praticamente incomunicável. Parlamentares só têm acesso a seus advogados, mas parlamentares que quiseram fazer uma visita e foram proibidos por um ministro do Supremo. Então, isso não é o bom direito, isso não é o direito que eu conheço e é lamentável, mas louvo aqui na pessoa do nosso conterrâneo a coragem de fato, defender o bom direito, o respeito às garantias constitucionais, a um devido processo penal, e ele fez esse voto e esperemos que outros, o André Mendonça também foi nessa direção, mas parece, ao que tudo indica, que somente esses dois terão uma posição contrária aos absurdos que a gente constata nesse processo.